Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Agradeço a presença de todos vocês. Peço que façam silêncio para que a gente consiga apreciar o espetáculo que foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, com muito sabor pela arte, pelos nossos alunos, pelos nossos professores, pelos professores do Colégio Leperini, pelos alunos do Colégio Leperini também. Então eu peço que, em respeito a todo esse movimento de pessoas para produzir o sarau, a gente faça silêncio. Gente, falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna, que é a semana de 22, que é a semana que a gente está fazendo releitura para esse sarau desse ano. E qual que é a ideia de trazer essa Semana de Arte Moderna? Semana de Arte Moderna, ela ocorre em 1922 e ela vem questionar padrões estéticos, padrões culturais, padrões artísticos produzidos por uma arte naturalmente europeia, centralizada na Europa, com pouca valorização cultural, com pouca valorização dos aspectos e da cultura nacional. Então, esses artistas modernistas, a ideia deles era romper com todo aquele padrão certinho, frio, estático, e trazer novas curvas, novas cores, novos contornos, contornos esses que nos representavam enquanto nação. Então vocês vão ver figurando nessa noite aqui representações de Portinari, de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Graça Aranha, Vila Lobos, vários artistas, vários cantores, vários músicos, vários pintores que fizeram parte dessa semana tão maravilhosa e que promove uma transformação na nossa sociedade. Esses nós chamamos de modernistas, tá? Então, a semana de 22 está tendo a sua releitura esse ano, por conta do centenário de 2022. Vale lembrar que, na época, esse movimento ele foi taxado como subversivo, como um movimento ruim, como um movimento grotesco, enfim, um movimento que tinha como ideia quebrar os padrões da sociedade atualmente aceito. Portanto, quando eles vêm, eles não recebem aplausos, eles não recebem louvor, eles não recebem entusiasmo. O que eles recebem são vaias, são críticas, porque eles discutiam e quebravam os padrões da arte vigente no ano de 1922. E hoje nós apreciamos essa arte como sendo uma arte genuinamente brasileira, como sendo uma arte que tem o nosso DNA e a nossa assinatura. Bem-vindos ao Pauliceia Desvairada. Em 1922, ocorreu a Semana da Arte Moderna. Hoje, já se passou uma centena de anos. Como o Emerson disse, a Semana da Arte Moderna foi essa manifestação artístico-cultural, e ela buscou essa arte que fosse verdadeiramente brasileira. Ela fugia daqueles padrões clássicos acadêmicos da Europa. Ela passou por temas como a música, a poesia, o teatro e diversas outras coisas. Na área da música, Guilmar Novaes interpretou uma peça de Debussy, e ele foi um compositor francês que representa bem os que a gente chama de arte moderna. As músicas deles não seguiam os padrões clássicos e tudo aquilo que a gente pensa da música que é supostamente erudita. Então é isso que torna ele tão diferente e tão especial. A peça que eu vou interpretar é Clair de Lune, de Debussy, e ela faz parte de um conjunto que tem mais 3, e chama Suite Bergamesque. Ela, em específico, foi inspirada em um poema escrito por Paul Verlaine, que possui o mesmo nome, Clair de Lune. Esse poema fala sobre uma festa à noite e à luz do luar, com pessoas mascaradas cantando e dançando. Durante todo o poema, há um ar triste e às vezes feliz, mas o que mais persiste é a intensa luz da lua.
é aquele sentimento intenso, e é isso que relaciona tanto hoje em dia Clair de Lune a um sentimento de paixão. Eu acho que um jeito de entender o que se ouve e compreender a música como um todo é lembrando de um trecho do poema que inicia, que diz: tua alma é uma paisagem escolhida, que encantando vão máscaras e bergamascas. E um trecho do fim que diz: ao calmo luar, triste e belo, que faz sonhar as aves nas árvores e soluçar de êxtase as fontes.
Brazil, who covered our country, covered with sadness, covered with horror, covered with human, covered with illness, who covered our green woods with gray clouds from the criminal fire. Where are our loves, our singers, our dancers? In 1525, when the first slave ship arrived here in Brazil, full of horror, full of hunger, full of sadness, Africans were treated like animals. Africans were mocked into the most stupid jokes. Africans' culture were diluted in Brazilian culture. In the beginnings, it was just like this: white on one side and black on the other side. Nowadays, everybody is mixed. Everybody is together fighting for a democracy. Democracy of colors, democracy of creeds, democracy of knowledge. Hurry, girls. We need to take more than that to prepare myself with great care for the very important step I'll take on that day. Come on, help us. Yes, but don't delay, and you help me get dressed. It is with great nervousness that I face this mission in the place of my father. Anxiety takes me at this moment, but it's about time. We can't stand so much popular pressure, and this Mr. José do Patrocínio is remarkable and strong about his influence in the abolitionist struggle, that of assimilating himself. No, for now it's all. They are dismissed. Time has come. May God help us. Slave owners may revolt. Is this the right decision to make? We have to stop with this cruelty. All right. I will subside the law. I will decree the abolitionist of slaves. Hello. Michael. Hello. Hello. Where are you from? Germany. Welcome to you. Hello. Okay, then, just wait a moment. All right, go to that way, and we'll find some people looking to hear immigrants. You're welcome. Hey guys, what do you think about this country? In my opinion, it's a very beautiful country, but it's so hot. Really, it's very hot and have so many preconceptions. In this country, it's very difficult to get a job. I agree, here no good jobs. So my family and I have a very low salary. We're gonna start to a small shop to increase our salary. Oh, good idea. I wish you luck. No. Thank you. Buffing up the border! They come out of the twilight! Leaping the frogs! The light dazzles them!
that terrifies. The bullfrog shouts. The bullfrog, water ni para ciências. My songbook is well hammered. See how indispensable in knitting the gaps. What an art, and I never rhyme the cognate terms. My verse is good, well without airs. I rhyme with supporting consonants. It's been 50 years that I gave them an arm. I reduced it without damage, the farm's the farm. Cry out the singing of frogs in skeptical criticism. There is no more poetry, but they are poetic arts. Rose the bullfrog. Rose in a hoof, the Cooper frog. Great arts like jewelry's handcraft. Our statue as well. Everything that is beautiful. All that is various, singing a hammer. Other people frogs and an evil and a fast speak. It speaks the bullfrog. Speak the guns. A waveform that shout. There are most dense, the infinity night, whereas an immense shadow. They are feeling the word without glory, without poetry. In the deepest form and lonely it is. That you sob with cold kururu frog from the river's edge. My land has palm trees where the sea twitters. My land, the little birds here don't sing like those over there. My land has more roses. My land has more lovers. My land has more gold. My land has more land. Land, gold, love, and roses. I want everything my land has. God, don't let me die before going back home. God, don't let me die without seeing 15th Street again and the progress of São Paulo. A minha terra tem palmeiras, onde o mar gorjeia. Os pássaros aqui não cantam como os de lá. A minha terra tem mais rosas. A minha terra tem mais ouro. A minha terra tem mais terra. Quase que mais amores. Terra, ouro, amores, rosas. Eu quero tudo de lá. Deus, não me permita morrer
Parece que há cerca de 100 anos, um músico deixou um enigma preso dentro de uma música. Uma pessoa apaixonada pela arte e pela história, apaixonado pelo maior compositor de música da história, o Sr. Johann Sebastian Bach, o modernista Heitor Villa-Lobos compôs o Trenzinho Caipira, e parece que nessa música existe um enigma. Hoje eu convido vocês para a nossa peça, O Segredo da Máquina, que é a fumaça. Certo? Boa noite, bom espetáculo. Pai, você não ia me ajudar a fazer a lição de casa? Ah, é verdade, dá tempo. Vamos lá. Tudo bem? Bom, Então, o que você precisa? eu tô precisando de uma ajuda para fazer a lição de casa que o professor de matemática passou. Matemática? Ele passou sobre os raios, x, y e z. E também sobre a quarta dimensão na música. A quarta dimensão na música? E ele quer saber o que é música na quarta dimensão? Sim. Bom, para você entender o que é a quarta dimensão, posso ficar de pé? Pode. Porque daí eu vou falar bastante. Bom, a quarta dimensão é uma coisa muito simples. O seu professor de música ou de matemática deve ter te apresentado o Trenzinho Caipira. Ah, sim, aquela música do Villa-Lobos, não é? Isso. O Trenzinho Caipira conta a história de uma máquina, de uma Maria Fumaça. E a música na quarta dimensão é uma coisa muito simples. Imagina todos vocês aqui, que você senta num trem de costa para o seu destino. Certo? Certo. Consegue visualizar? Quando você olha para a janela, você vê o quê? Árvores, paisagem, montanhas. Certo. Tudo isso que você está vendo está nas dimensões altura, largura, profundidade. É o eixo X, Y e Z, correto? Correto. Mas onde está a quarta dimensão, meu Deus? E o trem começa a andar. E as coisas começam a vir, a aparecer na janela e logo desaparecer. O que você acha que é a quarta dimensão? É tudo aquilo passando pelo tempo que a gente consegue enxergar. Exatamente. E pelo momento do agora. No agora, essa é a palavra-chave da quarta dimensão. Observe, se você olhar para um quadro, você consegue olhar para ele todo de uma só vez, certo? Certo. Na música não. A música vocês vão ouvir ela de agora em agora. Se a música tiver 5 minutos, você vai precisar dos 5 minutos que a música tem para ouvir ela inteira, certo? Certo. Então, nessa viagem que você está fazendo de trem, de costa para o destino, o que está vindo, você tem o quê? Uma expectativa. E o que vai passando pela janela e ficando para trás, se torna uma lembrança. E você está onde? Você está presa naquele momento chamado agora. Por quê? Porque você está acorrentada ao tempo. Ninguém pode fugir do tempo, né? Cabelo branco, né? Tá todo mundo sofrendo efeito do tempo. E assim como o Heitor Villa-Lobos fez, a música é feita de agoras em agoras. As coisas que estão perto, que passam rápido, são as melodias mais rápidas. E as coisas que passam longe, é aquela melodia que fica, que você consegue escutar ela bem lenta no meio da música. É por isso, filha, que aquela semana de arte moderna fez muita diferença. Porque o que acontece? Se a vida é feita de agoras em agoras, cada coisa grande que as pessoas fazem, ela é feita de pequenas escolhas. Essas pequenas escolhas, feitas de agoras em agoras, elas se tornam legado, se tornam tradição. Foi isso que o Villa-Lobos fez numa música tão simples e tão singela como do Trenzinho do Caipira. De agoras em agoras, ele imprimiu o enigma da quarta dimensão. A quarta dimensão é o som acontecendo no tempo e no espaço. Deu para entender? Deu. Eu acho que é bem filosófico. Até que é filosófico, mas não é nem um pouquinho subjetivo. Todo mundo aqui consegue experimentar isso. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um trem? Hã? Quê? Como assim?
Com som, minha filha. Ah, demorou. Correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar, no ar, no ar. E a guys sabe. Meu pai, José Stanislau do Amaral Filho. Nasci na fazenda São Bernardo, aonde cultivava café. Tive mais 2 irmãos. Eu pude estudar, eu pude conhecer o mundo. Tive apoio dos meus pais para, com 16 anos, para a Europa estudar. Conheci as artes, conheci os artistas. E quanto mais longe eu era mais brasileira. A saudade de tudo que eu aprendi nas histórias das minhas babás negras, cativas, mas que me ensinaram histórias, imaginação. Eu pude fantasiar a minha criatividade. Eu pude desenhar minhas histórias. Eu consegui erguer o meu nome com a minha arte. Casei-me cedo, e cedo eu também percebi que eu queria era pintar, conhecer a arte e me expressar. Estudei bastante com o apoio da família e nas ocasiões que tivemos dificuldade, foi a minha arte que sustentou. Conheci Anita Malfatti estudando e contra ela eu vi muitos apoios, muitas críticas.
Delpica, Marco de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti e eu, Tarsila do Amaral, contamos para vocês a história de 22. Eu, na época, na França, não pude participar, mas sabia-se de tudo. Então, com vocês, a arte fora do Brasil, aonde deixei saudade e vim conquistar meu espaço aqui. Com vocês, um pouquinho mais das nossas saudades. Adeus, meus amigos. Daqui levarei muitas memórias. Retorno ao Brasil para fazer histórias. E vocês aproveitem e relaxem. Obrigada. Hold on.
foi Tarsila do Amaral? O que ela viu no Brasil? Tarsila viu o Brasil do seu jeito, mas será que esse jeito também é como eu vejo? Um Brasil colorido, de certa forma é bonito. Mas o Brasil preto e branco também não faz parte do plano? Convidamos vocês a viajarem pela arte viva que existe em cada um de nós. Tudo vai mudando. Se sou da Europa ou não, só quero trazer a cor do meu coração. Coração de folclore, coração de animal, coração de tinta. A floresta é meu foco principal. Sou do tamanho que quiser. Minha imaginação é de criança. Não importa se eu tenho pé grande, cabeça pequena, o que importa é que eu tenho esperança. A felicidade é grande. Tudo em volta se desperta. O sol, o mar, a natureza verde se manifesta. O dia passa e se despede. Quando a noite vem, tudo adormece. A lua chega para acalmar, ou até mesmo me lembrar que dentro de mim ainda tem muita história para contar. Ou melhor, pintar. A garça voou, a sombra ficou, a noite desceu, levando o branco. Chegou mais uma manhã. Difícil pensar, pois sou criança e não preciso trabalhar. Quando eu for adulto, continuarei feliz. Quero explorar o mundo, sorrir, continuar brincando e pulando. Por que tanta crueldade? Minha arte sai da terra e vai para a cidade. Aqui nem tudo é justo e muito menos felicidade. Tem gente que busca por uma vida que não é sua. Me diz você, é justo a minha vida ser melhor que a tua?
O pobre só deixará de ser pobre quando o homem entender que a vida não é por si só esnobe. E se eu quiser ser tudo? Morar na floresta, trabalhar na cidade, andar na favela, viver de verdade. Poderíamos ser pobres e ao mesmo tempo artistas nobres? Faremos do jeito que nosso coração diz. Obrigada, Tarsila, por mostrar que a maior nobreza é ser meu eterno aprendiz. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas eu vi. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação. Este som, essa melodia, de onde vem? Tantas emoções envolvidas neste canto. Descrever não as convém. É uma doce sinfonia que se liberta da regra passada. Por meio desse canto incerto que tem na música a sua amada. Por tanto tempo a regra se sobrepôs à criação. Agora é hora de trazer à arte o processo de inspiração. Meu canto está sedento de liberdade. Minha voz repousa onde há serenidade. Na realização, no desabrochar do novo, vem um artista, o grande povo, mostrar que a arte é, na verdade, um privilégio de todos. Esses versos eu escrevi pensando numa grande pianista. Quem foi? Guiomar Novaes. Falar por nome, muitas vezes vocês não consigam se lembrar, mas foi essa mulher, aqui do estado de São Paulo, que inspirou Monteiro Lobato a escrever a personagem Narizinho. Guiomar Novaes foi premiada internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. Ela foi uma musicista que participou da Semana de Arte Moderna. Guiomar Novaes é uma mulher brasileira, artista, representante da nova arte.
todos. Venho essa noite apresentar meu mais novo poema, denominado Erro de Português, em que vamos relembrar que é o verdadeiro povo brasileiro, os índios. Cadê os índios? Deixe que nós falaremos sobre o nosso povo. Éramos 5 milhões de indígenas quando o branco chegou aqui. E agora somos apenas 800 mil, enquanto o branco ainda está aqui. Nós temos nome, sobrenome dos nossos antepassados. E fomos reduzidos a apenas uma palavra. Na verdade, nós somos indígenas, povo originário dessa terra. 1.500 línguas faladas foram de 1.500. 181 sobreviventes. Ticuna, Macuxi, Yanomami. Potiguara, Chavante, Pataxó, resistam! Sobrevivam! Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português.
palavras são pra quando o homem caminhar pelo fundo do mar e os peixes nadarem à vontade pelo sertão depois do fim. Qual será a história oficial? Palavras, pensamentos serão como madeira na água vão flutuar. Vagas lembranças, fatos concretos, fantasias, todos terão o mesmo peso, a mesma valia. Antenobia e intelectual, pronto pra registrar. Transcreveu em verdade, tim, tudo bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, já que tudo vai pelos ares ou por água abaixo. Empresa nascente riacho, barba, cabelo e bigode. Quero ver quem é que pode. Caneta corre pela linha, lápis agarra no papel. Olha, noite e dia na labuta. Olha, tradição oral é de quem presta atenção. Tradição oral é de quem escuta. Tradição oral é de quem escuta. Essas palavras são pra quando o homem caminhar pelo fundo do mar e os peixes nadarem à vontade pelo sertão. Essas palavras são pra quando o homem caminhar pelo fundo do mar e os peixes nadarem à vontade pelo sertão. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinhas, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.
Paulo Freire nasceu uma família classe média. Como um gênio cresceu na pureza da miséria. Na pureza da miséria. Na pureza da miséria. E a pobreza fez pensar que poderes também eram pobres. Assim, resolvemos alfabetizar. E novo método de ensino ele descobre. Aos seus 58 anos, no Chile se exilou. Durante 5 anos, por causa da ditadura, ela ficou. No ano anterior, um novo livro concluído, cheio de escritor chamado Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido. O Nordeste revelou, chamei excepcional, que escreveu sua história no mundo educacional para a vida de propósito, para a luta objetiva, que enfrentou os poderosos, foi exilado e perseguido. Assim era mais fácil estudar e também de aprender. Os estudos aproveitar, aprendendo a ler e escrever. Logo, logo se casou com Elson Oliveira, mas depois envolveu e faleceu. Era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. Um olhar, uma luz acesa no momento acertado, um movimento de corpos. É aqui, aí e ali que a epifania acontece e que o teatro age. A Semana de Arte Moderna não trouxe uma inovação teatral. Ela atuou depois, protagonizando pessoas que até então estavam nas sombras sociais. Quem vem ao centro do palco agora é a margem. E a escola nisso tudo? É através do teatro que nós podemos viver, reviver e sentir em cada célula do nosso corpo uma realidade até então desconhecida. E ao abrir das cortinas, nós já não seremos mais os mesmos. E o professor media cada instante da aprendizagem, com interações pontuais e de mãos dadas aos alunos, eles mudam a realidade que os cercam. Obrigada. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas este ano. Eu sonho mais alto que drone, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, indo mágoa, mano, eu sou mais que essa pedra, corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda, estilo ave, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo e trama tudo, sou um dramaturgo, com cama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana e sou rosana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar atenção quem humilde mais sem teto, vai! Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Se Deus quiser. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O pior tinha razão. É isso, é isso.
Há 100 anos ocorreu, em São Paulo, a Semana de Arte Moderna, rompendo com o passado e representando o resgate da língua materna. Tantos artistas e obras reunidas, um incentivo à arte nacional, poesia, música e pintura unidas, escultura, teatro e literatura. Era um marco especial. Este fato pelo Brasil se propagou, tantos nomes com grande motivação. Era tempo de inovar e levar aos palcos a liberdade de expressão. O grande evento resultou no fim do velho e no início do novo. Nossa arte revolucionou, mas infelizmente não agradou a todo o povo. Hoje reconhecemos 100 anos de evolução, a importância e o valor desta semana em um país de transformação. A arte só se faz com criatividade e livre demonstração. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não
você está com alguém, ela é tão linda. Espero que esteja bem, melhor ainda. Quero que você consiga tudo que quer. Eu contigo naufragando em um barco qualquer. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Olá, boa noite e bem-vindos a mais Entrevistados do Passado. O talk show que, através de métodos duvidosos e talvez questionáveis, consegue trazer algumas personalidades do passado para uma dinâmica de perguntas e respostas durante alguns minutos. E hoje, nossos convidados são mais do que especiais. Em comemoração ao centenário da semana de 1922, nossos convidados são... O grupo dos 5. Pode entrar Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia. Evidentemente as coisas decaíram para nós. Tivemos que sair do Teatro Municipal de São Paulo para vir para cá. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje em 2022 e já avisar que ao fim da entrevista vocês terão direito a uma única pergunta sobre os dias de hoje, para que a linha temporal não entre em colapso. Mas bem que quebrar a linha do tempo seria algo de extrema grandeza. Oswald, por favor, não seja tão futurista assim. Vamos seguir minimamente as regras do programa. Tudo bem. Antes de entrarmos aqui, já havíamos decidido qual seria a nossa pergunta. Faremos ao final da entrevista, antes de voltarmos ao passado. Ai, mas que coisa mais estranha de se dizer. Excelente. Então, vamos começar, porque como a nossa tecnologia de viagem temporal ainda é meio rudimentar, e tendo trazido mais pessoas de uma vez, nós temos ainda menos tempo de entrevista. Aí era só não ter chamado Menotti, né? Ele prefere ser associado à escola da Anta mesmo. Bom, Primeira pergunta, acho que podemos, né? Sim. A Semana de Arte Moderna foi um sucesso ou um fracasso? Para a imprensa foi um fracasso. Fomos tão criticados e achincalhados que se levássemos só isso em consideração, teria sido melhor nem ter feito a semana. Mas esse é o revanchismo da imprensa, que sempre foi contra o nosso movimento modernista. Esses caras... Perdão. Bom, eu diria que só ela foi insuficiente para mudar a estrutura do que estamos criticando. Mas o movimento modernista foi criador de um estado de espírito nacional. A transformação social do mundo impunha a criação de espírito novo e exigia a atualização da inteligência brasileira. Isso foi o movimento modernista, em que a semana ficou sendo o brado coletivo principal. Com a semana eu recebi muitas críticas, mas ela foi muito importante para quebrar padrões estéticos e apontar para uma arte livre de parnasianismos e realmente nacional. Para mim, esse movimento foi importante para renovar nossos instrumentos de trabalho, para que pudéssemos expressar com identidade. Afinal, a arte se trata de constante renovação. Não basta sinceridade. Saber escrever está muito bem, mas o problema do artista não é esse, é escrever melhor. Enfim, creio que o espírito revolucionário modernista, tão importante como romântico para a independência, preparou o Estado revolucionário político de 30 em diante. Bom, eu também creio que as principais contribuições vieram depois da semana. Porque cheguei de viagem? Claramente um acréscimo imprescindível, cara amiga, mas também me refiro aos manifestos de Oswald, a revista Clarkson. Mas preciso dizer que eram ainda produções extremamente afrancesadas. Vocês e outros artistas queriam propor uma arte brasileira, mas ainda se alimentavam de fontes europeias. Por isso, em 1926, me reuni com Cassiano Ricardo e Plínio Salgado na conferência A Anta e o Curupira. Quem será que era Anta e quem será que era o Curupira, hein? E criamos o movimento verde e amarelo, defendendo o nacionalismo puro, sem interferência de culturas europeias. Obviamente, uma resposta é o meu Manifesto para o Brasil de 1924.
de um nacionalismo afrancesado. É, um intuito nobre buscar um nacionalismo puro, Menotti, mas ingênuo para um país colonizado. Bom, senhores, deixa eu aproveitar que o Oswald mencionou as críticas da imprensa e fazer uma pergunta sobre um dos estopins da Semana de Arte Moderna. A crítica pesada de Monteiro Lobato. A exposição da Anita Malfatti em 1917. Anita, como foi isso para você? Me abalou muito essa crítica. Portanto, que eu parei de pintar por um ano, que gerou a oposição de muitos, inclusive dentro da minha própria família. Mas, afinal de contas, Monteiro Lobato tinha uma outra ideia de arte moderna para o Brasil, o que é justo. Mas com isso, eu pude me aproximar dos Andrade. Monteiro Lobato, por mais impressionantes que tenham sido suas obras, não entende absolutamente nada fora de literatura. Anita, aproveitando o seu comentário, como que vocês se conheceram e se uniram? Bom, eu fazia aulas de pintura com a Tarsila, com o professor Pedro Alexandrino. E eu só fui responsável por juntar o grupo. Aí, então, nos reunimos no ateliê de Darciano Alameda Barão de Piracicaba quase toda semana. Durou pouco, mas, dentre todos os nossos salões, esse foi o mais gostoso de nossos salões aristocráticos. A bem dizer, todo esse período destruidor do movimento modernista foi uma fase ininterrupta de festa, de cultivo do prazer. Ninguém podia imaginar o quanto nos divertimos, não? Eram salões, festas, festivais, bailes, idas ao Maranhão, Amazonas, Bahia. Santos, incrível Santos. E Sorocaba. Sorocaba, cidade boa. Um monte de cidade supimpa. Bom, então, no meio dessa festa toda, quem que teve a ideia de organizar e elaborar a semana? Bom, por mim, posso dizer que não fui eu. Até porque o verdadeiro criador da semana foi o Paulo Prado. E somente uma figura como ele, uma cidade como São Paulo, poderiam fazer o movimento modernista acontecer. Sinceramente, meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado pelo entusiasmo dos outros. Eu não teria forças para aguentar aquela enxurrada de achincalhas. E se aguentei até o final, foi por causa do entusiasmo dos outros, e não do meu. Uma outra polêmica da época foi relacionada ao banho de tomates, onde supostamente Oswald teria contratado estudantes para arremessarem tomates durante uma apresentação da semana. Oswald, isso é verdade? Bom, já que estamos falando de fatos e revelações, eu vou revelar a autoria do fato. Eu contratei estudantes para arremessarem tomates no nosso discurso para ter uma ideia mais revolucionária, impactante ao que estávamos dizendo, né? Então, a gente deveria ter recebido vocês aqui hoje de um outro jeito. Não nos comprometa com as ideias descabidas, Oswald. Eu que o diga. Bem, infelizmente, já nos encaminhando no final, gostaríamos de saber qual pergunta vocês têm a fazer sobre o dia de hoje. Sim. Obviamente que nos interessa é saber como anda a arte nos dias de hoje. O que mudou? Olha, eu acho que nos dias de hoje, uma das grandes mudanças foi a representação nas artes. Então, muitos grupos que na época de vocês eram apenas representados pelo olhar do outro, nos dias de hoje podem se autorrepresentar através da sua própria arte. Então, eu acho que essa é uma das grandes mudanças. Outra mudança também está relacionada aos estilos. Muitos surgiram e tomaram espaço ao longo do tempo. E a tecnologia também foi um fator muito importante, que fez com que a arte chegasse a mais pessoas e também fosse um novo meio de produção. Seja pela forma de publicação, através de mídias sociais, como o Instagram e Netflix. E, hoje em dia... Eu acho que o consumo mudou muito, né? A arte, hoje, ela é muito mais acessível para as pessoas. E a tendência é que o desapego seja cada vez mais recorrente, que cada vez mais pessoas tenham acesso e consigam produzir arte. Bom, diante desse cenário, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os artistas de 2022? Bom, que maravilha saber disso tudo, fico muito feliz. Bom, o que eu tenho para dizer é, não desistam, não cometam o mesmo erro que eu de dar ouvido às críticas. Eu sempre fui muito sentimental e por mais que isso tenha contribuído para as minhas obras, foi muito ruim para a minha carreira. O que importa é se vocês gostarem das suas obras, isso basta. Continuem resistindo, continuem transmitindo, continuem se expressando, mesmo que ninguém queira ver. Hoje, eu quero ressaltar uma palavra importantíssima para o movimento no qual fizemos parte. A persistência. Persistência para lutar pela sua arte. Persistam naquilo que amam e, sobretudo, tenham sempre um olhar crítico e criativo. Persistam, inovem
e critiquem. Como puderam ver hoje, e como já devem até saber, eu acabei me afastando do grupo, mas trabalhar com cada um deles foi essencial para o desenvolvimento de minhas obras. Por isso, a mensagem que eu deixo é: artistas, nunca trabalhem sozinhos. A arte é uma ideia que floresce ainda melhor com grupos diversificados. Estudem, leiam e sempre que puderem, façam viagens pelo nosso país. É do Brasil como ele é que vem a nossa inspiração. Maravilhoso. Grupo dos 5, nós não temos palavras para agradecer a presença de vocês aqui hoje. Vocês são inspiração para nós e para muitos brasileiros. E é por isso que é tão difícil nos despedir. Mas faremos isso com grande estilo, com o nosso querido bate-bola, onde nós diremos uma palavra e vocês terão que responder com a primeira palavra que vier em mente. E ao final, diremos uma outra palavra e todos vocês responderão juntos. Preparados? Sempre. Ou quase sempre. Então vamos lá. Anitta, um animal. Tarsila, um arrependimento. Ah, essa é muito fácil. Meu casamento com Oswald. Que isso? Mário, uma bebida. A inigualável caipirinha de Tarsila. Oswald, um poema. O meu, pronominais. Menotti, um sonho. Ser lembrado. Agora para todos. Arte. Viva! Olá! Do que vocês estão fartos? Eu estou farta de pagar boleto, de verdade. Manuel Bandeira, em sua poética, estava farto do lirismo comedido. Que lirismo? Manuel Bandeira estava farto do parnasianismo, cheio de regras, de métricas. Estava cansado de toda a poesia que não era inspirada na criação. Manuel Bandeira trouxe para a Semana de Arte Moderna toda a criatividade, toda a inspiração que eles precisavam para mostrar que não precisava de técnica nenhuma para que a poesia fosse de fato essência. Nós, hoje, vamos apresentar assim, coberto daquilo que nós estamos fartos. Nós vamos trazer para vocês do que nós estamos fartos hoje também, fazendo uma conversa com Manuel Bandeira e com a arte moderna contemporânea. Com vocês, os nossos poetas do 6º ano. Estou farta do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu estou farta do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocabulário. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. As construções, sobretudo, a sintaxe de exceção. Os ritmos, sobretudo, os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula o que quer que seja, fora de si mesmo. De resto, não é lirismo, será contabilidade de tabela de cosseno secretário. Do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o liriço dos loucos, o liriço dos bêbados, o liriço difícil e pungente dos bêbados, o liriço dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Bem,
Esse texto, poema, que acabamos de ver, foi escrito por Manuel Bandeira em 1922, onde os padrões da sociedade eram totalmente diferentes do que hoje em dia. Vocês acham que se ele fosse reescrever esse poema nos dias de hoje, ele estaria farto das mesmas coisas do que vocês estão fartos? É o que vamos ver agora. Estou farto de palavras contidas, de medo disfarçado em versos. Do exagero em reprimir sentimentos, tudo para parecer sempre previsível. Estou farta de poesia decorada, cheia de rimas e métricas, abaixo ao básico. As palavras voam livres no texto e circulam por todas as emoções, e toda a essência tem que ser desfrutada. Estou fardo do lirismo conservado, triste e pequeno do índio. De tudo que poda nossas emoções, de nosso ego, sem poesia. Será apenas uma montada de palavras, vocábulos soltos e desconexos, frios vagos, sem anexos. Quero provar a poesia que cria essa livre, sem um compromisso. E o que brota na boca da criança se agarra na esperança do idoso. Não quero saber mais de poesia sem essência. Estou farta de emoções comedidas. Do cuidado dicionarizado na expressão. Poesia livre, poesia viva e poesia libertária. Poesia é liberdade. E assim, nós tornamos a vida muito mais poética quando somos Quando escrevo um livro, crio um castelo e seus moradores são os leitores das minhas diversas obras. Guiomar Novaes, a inspiração de Narizinho. Oh, querido amigo Lobato, fico lisonjeada por eu ter inspirado seu novo personagem, Narizinho. Uma menina doce, meiga, inteligente. Fico muito feliz. Que bom que você gostou. Imagina, ganhei diversos prêmios, compus, toquei, mas sigo ensinando e cultivando cada vez mais músicos para alegrar o nosso país. Pesquisei grafismos indígenas, criei objetos artísticos com tecido e tapeçaria, que deles nasceram conchas, almofadas e painéis com retalhos de feltro. Misturo tudo e crio com plasticidade e criatividade. E assino embaixo, Regina Gomes de Graz. Sou Anita Malfatti e sobrevivi às críticas de Monteiro Lobato. Afinal, as pessoas e os objetos só se acusam quando saem da sombra. Isto é, quando envolvidos na luz. Não é mesmo, caro amigo Vicente do Rego Monteiro? Sim, o absurdo é o senso dos artistas, dos poetas e dos loucos. A verdade é o senso comum dos intolerantes. Mas foi no Brasil onde tomei contato com a arte moderna. Eu invento tudo na minha pintura. Tudo que é que eu vi ou senti, eu estilizo. Eu já desenhei, pintei, mas amei a cerâmica. A modelagem taxada como arte decorativa, principalmente pelos artistas homens. Eu permaneci desconhecida como outros, mas hoje tenho orgulho de falar meu nome, Zina Aita, e fui uma das mulheres na semana de 22. Moço serei até a morte, porque eu, de Cavalcante, além das coisas que eu consigo, com a minha imaginação, nada mais eu ambicio.
A vida é tão oposta à vida que estando nela a gente esquece que vive. É verdade, Mário de Andrade. Diante de tantas mudanças no mundo, eu olhava complacente para todos os desastres anteriores e percebia que me humanizava mais e mais. E você, meu querido Oswald? Como poucos, conheci as lutas e as tempestades. Como poucos, eu amei a palavra liberdade. E por ela briguei muito mesmo. Liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei diferenciar. Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu país. Meu caminho é novo, mas meu povo não. O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz. E quando eu canto cor, e quando eu grito cor, quando eu espalho cor, eu conto a minha história. É irrealizável. O que surpreende é a impressão de não ter envelhecido. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. O meu passado é a referência que me projeta. Sempre quis comunicar de forma direta o sabor da vida. Não desejo e nem desejei nada mais do que viver sem tempos de morte. Por não enxergar o novo, por não enxergar o espírito vivo dos padrões dessa época.
poesia que não precisa rimar, livre da métrica, mais falada do que declamada. A pintura que não precisa mais dos padrões de academia, que não quer mais ser fotografia, que nunca cansou de buscar o Brasil. Só havia uma maneira de alcançar as celebridades: lançar uma arte verdadeiramente incompreensível, fabricar o carnaval da Semana da Arte Moderna e deixar que os araras falassem. De agora em diante nós seremos humilhadíssimos, insultadíssimos, mas seremos conhecidos e definitivamente entraremos para a história da arte brasileira. Eu sou a chuva que lançaria dos aras sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? DJ Guga é o brabo, tá? Tell me if you with it, cause I'm with it, babe. I haven't heard from you and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci and Prada. Trip, feet, crib in the middle of the night. I know that you miss me as I put it down right. Damn, babe, I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh, baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got you go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you told me to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Baby, la nota ya está siendo fatta. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque la nota. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cut it, cut it, cut it.
cut it, cut it. Way too high, you need to cut it. That price is way too high, you need to cut it. Versos, pinturas, esculturas, palestras, literatura e música. Debaixo da arquitetura do Teatro Municipal de São Paulo, grandes inovadores trouxeram as ideias modernistas para o Brasil. Mas algumas manifestações não foram tão grandiosas. O corpo se fez presente timidamente. Apenas no segundo dia de apresentações, Ivone Delmeyer percorreu os palcos do Teatro Municipal vestida como uma borboleta, uma libélula, eles diziam, homenageando Isadora Duncan, grande revolucionária do movimento. A fricção entre ousadia e tradicionalismo estava presente, mesmo que as ideias ousadas fossem importadas. Tensões de guerra, pós-doença devastadora, e não estamos falando de 2022, mas de 100 anos antes, onde o corpo pulsava nas telas de Di Cavalcante e Teresa Aida, Zina para os íntimos. Surgia em 1922 um impulso de desprendimento, buscando uma linguagem verdadeiramente brasileira, que aproximasse a arte do cotidiano.
Em nome do Colégio Rodin e em nome do Colégio Leperini, a gente agradece a presença de vocês, a gente agradece a colaboração, a gente agradece a compreensão e desejamos boa noite para todos.